Capítulo 7. Na minha volta, encontrei a seguinte carta de meu pai. Meu querido Vitor, você provavelmente tem esperado impaciente por uma carta para fixar a data de seu retorno. E eu, de início, estava tentado a escrever apenas algumas linhas meramente mencionando o dia no qual deveria esperá-lo. Mas isso seria de uma gentileza cruel, e não ouso fazê-lo. Qual não seria sua surpresa, meu filho, quando esperava boas-vindas felizes, ao encontrar em vez disso lágrimas e ruínas? E como, Vitor? Posso relatar a você nosso infortúnio? A ausência não pode tê-lo tornado insensível a nossas alegrias e dores. E como posso provocar dor no meu filho a tanto ausente? Quero prepará-lo para notícias lastimáveis, mas sei que é impossível. Neste momento, seus olhos deslizam sobre a página procurando palavras que transmitam a você as horríveis novidades. William está morto. Aquela doce criança, cujos sorrisos deleitavam e aqueciam meu coração, que era tão gentil e ainda tão alegre. Vitor, ele foi assassinado. Não tentarei consolá-lo, simplesmente relatarei as circunstâncias do ocorrido. Na quinta passada, 7 de maio, eu, minha sobrinha e seus 2 irmãos fomos caminhar em Plains Palais. Nota de rodapé 30. Bairro de Genebra, entre os rios Arve e Ródano. Outrora apenas uma região pantanosa, que a partir do século XVII foi transformado em local de lazer e que ainda hoje abriga uma praça popular com feirinha de rua, restaurantes e atrações para crianças e adolescentes. Na quinta passada, 7 de maio, eu, minha sobrinha e seus 2 irmãos fomos caminhar em Plains Palais. A tarde era quente e serena, e prolongamos nossa caminhada mais do que o usual. Já estava anoitecendo quando pensamos em retornar. Então, não conseguimos encontrar William e Ernest, que haviam ido na frente. Por conseguinte, decidimos descansar num banco até eles voltarem. Ernest não demorou a aparecer e perguntou se eu havia visto seu irmão. Disse que os 2 estavam brincando, que William havia corrido para se esconder, que procurou por ele em vão e que depois esperou por um longo tempo, mas ele não retornou. Esse relato nos alarmou bastante e continuamos a busca até a noite cair, quando Elizabeth imaginou que ele pudesse ter voltado para casa. Não estava lá. Voltamos ao lugar com tochas, pois eu não poderia descansar pensando que meu doce garotinho havia se perdido e estava exposto a todos os serenos e garoas da noite. Elizabeth também sofria de extrema angústia. Em torno das 5 horas da manhã, encontrei meu garotinho adorável, que na noite anterior eu havia visto florescente e ativo com saúde, estendido na grama, lívido e sem movimento. As marcas dos dedos do assassino estavam em seu pescoço. Foi transportado para casa, e a angústia visível em meu semblante traiu o segredo a Elizabeth. Ela estava decidida a ver o corpo. Inicialmente tentei evitar, mas ela insistiu, e entrando no quarto onde ele estava deitado, examinou depressa o pescoço da vítima e, apertando as mãos, exclamou: "Oh Deus, assassinei minha amada criança!" Desmaiou, e foi muito difícil reanimá-la. Quando reavivou, foi apenas para chorar e suspirar. Disse-me que, naquela mesma noite, William havia insistido que ela o deixasse usar um medalhão muito valioso que ela possuía, com o retrato de sua mãe. Esse objeto se foi, e sem dúvida foi a tentação que levou o assassino ao feito. Não temos rastros dele no momento, apesar de nossos esforços serem inesgotáveis, mas eles não vão restaurar meu amado William. Venha, querido Vitor. Só você pode consolar Elizabeth. Ela chora sem cessar e acusa a si mesma injustamente como causa da morte dele. Suas palavras penetram o meu coração. Estamos todos infelizes. Mas isso não será um motivo adicional para você, meu filho? Retornar e ser nosso consolador? Sua querida mãe. Ah, Vitor, eu agora digo, graças a Deus, que ela não viveu para testemunhar a cruel, miserável morte de seu querido mais jovem. Venha, Vitor, não remoendo pensamentos de vingança contra o assassino, mas com sentimentos de paz e gentileza, que irão curar, em vez de supurar, as feridas de nossas mentes. Venha à casa enlutada, meu amigo, mas com bondade e afeto por aqueles que te amam e não com ódio por seus inimigos. Seu afetuoso e aflito pai, Alphonse Frankenstein, Genebra, 12 de maio de 1700...
Clerval, que havia observado meu semblante enquanto eu lia a carta, ficou surpreso ao observar o desespero que sucedeu o prazer inicialmente expresso ao receber notícias de meus amigos. Joguei a carta na mesa e cobri o rosto com as mãos. Meu querido Frankenstein, exclamou Henry, quando me notou chorando com amargor. Devemos sempre ser infelizes? Meu querido amigo, o que se passou? Fiz sinal para ele pegar a carta, enquanto eu andava de um lado para o outro no quarto em extrema agitação. Lágrimas também jorraram dos olhos de Clerval, enquanto ele lia o relato de meu infortúnio. Não posso lhe oferecer consolo, meu amigo, disse ele. Seu desastre é irreparável. O que pretende fazer? Ir a Genebra imediatamente. Venha comigo, Henry, pedir os cavalos. Durante nossa caminhada, Clerval empenhou-se em dizer algumas palavras de consolo. Ele só podia expressar sua sincera solidariedade. Pobre William, disse. Querida criança, agora dorme com a mãe angelical. Quem o viu alegre e cheio de vida em sua jovem beleza deve chorar sua perda prematura. Morrer de forma tão miserável, sentir o aperto do assassino. Muito mais que um assassino para destruir inocência tão radiante. Pobrezinha. Só temos um consolo. Seus amigos velam e choram, mas ele está descansando. A dor terminou, seus sofrimentos terminaram para sempre. Um gramado cobre sua forma gentil e ele não conhece a dor. Não pode mais ser movido de piedade. Devemos reservar isso para seus tristes sobreviventes. Clerval assim falava enquanto nos apressávamos pelas ruas. As palavras se imprimiam em minha mente e recordei-me delas mais tarde em minha solidão. Mas naquele momento, logo que os cavalos chegaram, meti-me num cabriolé e dei adeus ao meu amigo. Nota de rodapé 31. Cabriolé. Carruagem pequena e leve, de 2 rodas, capota retrátil e puxada por apenas um cavalo. Fim da nota de rodapé. Mas naquele momento, logo que os cavalos chegaram, meti-me num cabriolé e dei adeus ao meu amigo. A viagem foi muito melancólica. Inicialmente, queria apressar o passo, pois ansiava por consolar e me solidarizar com minha amada e entristecida família. Mas ao me aproximar da minha cidade natal, abrandei o progresso. Mal podia sustentar a multidão de sentimentos que coroava minha mente. Passei por paisagens familiares à minha infância, mas que eu não havia visto por quase 6 anos. Quantas transformações podem acontecer nesse tempo? Uma repentina e desoladora mudança havia acontecido. Mas milhares de pequenas circunstâncias poderiam ter causado gradualmente outras alterações, que, apesar de terem ocorrido de forma mais tranquila, poderiam não ser menos decisivas. O medo se apoderou de mim. Não ousava avançar, temendo milhares de males sem nome que me faziam estremecer, apesar de eu ser incapaz de defini-los. Permaneci 2 dias em Lausana, nesse doloroso estado mental. Contemplei o lago. Nota de rodapé 32. O lago Léman, atravessado pelo rio Ródano, que termina em Genebra, na porção conhecida como Petit Lac. Contemplei o lago, as águas estavam plácidas, tudo ao redor estava calmo, as montanhas nevadas, palácios da natureza. Nota de rodapé 33. Em seu poema Childe Harold Pilgrimage, 1812 a 18, Lord Byron assim se refere aos Alpes. Fim da nota de rodapé. Palácios da natureza. Não estavam mudadas. Em certo grau, o ambiente calmo e celestial me recuperou, e continuei minha viagem em direção a Genebra. A estrada corria ao longo do lago, que se tornava mais estreito conforme eu me aproximei de minha cidade natal. Percebi mais distintamente as encostas negras do Jura e o cume brilhante de Mont Blanc. Nota de rodapé 34. O Mont Blanc é a mais alta montanha dos Alpes suíços e da União Europeia, com quase 5.000 metros de altitude. Fim da nota de rodapé. Percebi mais distintamente as encostas negras do Jura e o cume brilhante do Mont Blanc. Chorava como uma criança. Queridas montanhas, meu lindo lago, como recebem este viajante? Seus picos estão claros, o céu e o lago estão azuis e plácidos. Será isso um prenúncio de paz ou uma zombaria de minha infelicidade? Temo, meu amigo,
tornar-me tedioso remoendo essas circunstâncias preliminares, mas foram dias de relativa felicidade e penso neles com prazer. Meu país, meu amado país, quem além de um nativo pode explicar o deleite que tive em novamente contemplar teus riachos, tuas montanhas e mais do que tudo teu adorável lago? Ainda assim, enquanto me aproximava de casa, a dor e o medo novamente se apoderaram de mim. A noite também se fechou ao meu redor, e quando mal podia ver as montanhas escuras, senti-me ainda mais melancólico. A paisagem parecia uma vasta cena turva do mal e antevi soturnamente que estava destinado a me tornar o mais arrasado dos seres humanos. Ai de mim! Previ com verdade e fracassei apenas num aspecto, pois em toda a tristeza que imaginei e temi não concebi nem a 100ª parte da angústia que estava destinado a suportar. Estava completamente escuro quando cheguei aos arredores de Genebra. Os portões da cidade já estavam fechados e fui obrigado a passar a noite em Secheron, uma vila a meia légua de meu destino. O céu estava sereno e, incapaz de descansar, decidi visitar o local onde meu pobre William havia sido assassinado. Como não podia atravessar a cidade, fui obrigado a cruzar o lago num barco para chegar a Plain Palais. Durante essa curta viagem, vi relâmpagos brincando no cume do Mont Blanc e formando as mais belas figuras. A tempestade parecia se aproximar rapidamente e, ao desembarcar, subi por um morro baixo para observar seu progresso. Ela avançava, o céu estava nublado e logo senti a chuva caindo em grandes gotas, sua violência crescendo depressa. Abandonei meu posto e continuei a caminhar, apesar de as trevas e a tempestade se intensificarem a cada minuto e o trovão irromper com um estrondo terrível sobre minha cabeça. Ecoava de Salève, do Jura e dos Alpes da Savoia. Nota de rodapé 35. Salève é uma montanha dos pré-Alpes franceses. De seu lado norte, pode-se ter uma visão panorâmica completa de Genebra. Os Alpes da Savoia ficam no sudoeste da França, região anexada em 1860, foco de disputas com a Itália que geram controvérsia até os dias atuais. Fim da nota de rodapé. Ecoava de Salève, do Jura e dos Alpes de Savoia. Clarões vívidos de relâmpago ofuscavam meus olhos, iluminando o lago, fazendo-o parecer um vasto lençol de fogo. Então, por um instante, tudo mergulhava num breu total, até meu olho se recuperar do raio anterior. A tempestade, como acontece com frequência na Suíça, aparece ao mesmo tempo em várias partes do céu. A mais violenta vinha exatamente do norte da cidade, sobre a parte do lago que ficava entre o promontório de Bellerive e a vila de Copé. Outra tempestade iluminava o Jura com relâmpagos fracos, e outra escurecia e às vezes revelava o Moyle, uma montanha a leste do lago. Enquanto observava a tempestade, tão bela, ainda que terrível, eu vagava num passo apressado. Essa nobre guerra dos céus elevava meus espíritos. Apertei as mãos e exclamei em voz alta: William, meu querido anjo, este é seu funeral, este é seu canto fúnebre. Ao pronunciar essas palavras, notei na penumbra uma figura que saía por detrás de um grupo de árvores perto de mim. Fiquei imóvel, olhando intensamente. Não podia me enganar. A luz de um relâmpago iluminou o objeto e revelou sua forma claramente para mim. Sua estatura gigantesca e a deformidade de seu aspecto, horrendo demais para pertencer a um homem, instantaneamente me informaram que era o desgraçado, o demônio imundo a quem dera vida. O que fazia ele ali? Poderia ser ele? Estremeci com o pensamento: o assassino de meu irmão? Assim que a ideia cruzou minha imaginação, fiquei convencido de sua verdade. Meus dentes batiam e tive que me apoiar contra uma árvore para não cair. A figura passou rapidamente por mim e a perdi na penumbra. Nenhum ser humano podia ter destruído aquela bela criança. Ele era o assassino, não tinha dúvidas. A mera presença daquela ideia era uma prova irrevogável do fato. Pensei em perseguir o diabo, mas teria sido em vão, pois outro relâmpago o revelou, pendurado entre as rochas da encosta quase perpendicular do Monte Salève, que limitava Plain Palais ao sul. Ele logo alcançou o pico e desapareceu. Permaneci imóvel. Os trovões cessaram, mas a chuva continuava, e toda a paisagem foi envolta numa escuridão impenetrável.
Revolvi em minha mente os acontecimentos que até então buscara esquecer, toda a sequência de meu progresso em relação à criação, a aparição do trabalho de minhas próprias mãos, viva, junto da minha cama, sua partida. Quase 2 anos agora haviam se passado desde a noite na qual ele recebera a vida. E fora esse seu primeiro crime? Ai de mim! Soltei no mundo uma desgraça depravada, cuja satisfação estava na carnificina e na tragédia. Não havia ele assassinado meu irmão? Ninguém pode conceber a angústia que sofri durante o restante da noite, que passei, com frio e encharcado, ao relento. Mas eu não sentia a inconveniência do clima. Minha imaginação estava ocupada com cenas de mal e desespero. Pensava no ser que lançara entre a humanidade, dotado de vontade e poder para realizar propósitos de horror. Haja vista a proeza que agora cometera. Quase como meu próprio vampiro, meu próprio espírito solto do túmulo, forçado a destruir tudo o que era estimado por mim. O dia amanheceu, e dirigi meus passos em direção à cidade. Os portões estavam abertos e me apressei para a casa de meu pai. Meu primeiro pensamento fora revelar o que sabia do assassino e motivar uma busca instantânea, mas me detive quando refleti sobre a história que teria que contar. Um ser que eu mesmo havia formado e incutido vida me encontrara à meia-noite entre os precipícios de uma montanha inacessível. Lembrei-me também da febre nervosa que havia contraído bem na época em que terminara minha criação e que daria um ar de delírio a uma história de outro modo improvável. Bem sabia que se qualquer outro tivesse comunicado tal relato a mim, eu o teria considerado um devaneio de insanidade. Além do mais, a estranha natureza do animal frustraria qualquer busca, mesmo que eu tivesse tal crédito a ponto de persuadir meus parentes a iniciá-la. Então, de que adiantava a perseguição? Quem iria capturar uma criatura capaz de escalar as escarpas salientes do Monte Saleve? Diante dessas reflexões, decidi permanecer em silêncio. Eram cerca das 5 da manhã quando entrei na casa de meu pai. Disse aos empregados para não perturbarem a família e fui para a biblioteca, esperar a hora em que eles normalmente despertavam. 6 anos haviam se passado, 6 anos que transcorreram como um sonho, a não ser por um traço indelével, e eu estava no mesmo lugar em que havia abraçado meu pai antes de partir para Ingolstadt. Amado e venerável pai, ainda permanecia comigo. Olhei para o retrato da minha mãe, que jazia sobre a cornija da lareira. Tinha um tema histórico, pintado por vontade de meu pai, e representava Caroline Belford, no desespero da agonia, ajoelhando-se ao lado do caixão de seu pai morto. Seu traje era rústico e as faces pálidas, mas havia um ar de dignidade e beleza que dificilmente permitia o sentimento de pena. Abaixo do quadro havia um pequeno retrato de William, e minhas lágrimas fluíram quando olhei para ele. Enquanto estava assim entretido, Ernest entrou. Havia me ouvido chegar e se apressara em me receber. Expressou um deleite entristecido ao me ver. Bem-vindo, meu querido Victor, disse ele. Ah, quem dera tivesse chegado 3 meses atrás, então nos teria encontrado alegres e satisfeitos. Vem até nós agora para compartilhar uma tristeza que nada é capaz de aliviar. Ainda assim, espero que sua presença reanime nosso pai, que parece afundar sob seu infortúnio. E você poderá convencer a pobre Elizabeth a abandonar sua vã autoacusação atormentada. Pobre William, era nosso querido e nosso orgulho. Lágrimas incontidas caíam dos olhos de meu irmão. Uma sensação de agonia mortal tomava o seu rosto. Antes, havia apenas imaginado a ruína de meu desolado lar. A realidade vinha a mim como um novo e não menos terrível desastre. Tentei acalmar Ernest. Pedi mais detalhes sobre meu pai e aquela que chamava de prima. Ela, mais do que todos, disse Ernest, requer consolo. Acusa-se de ter causado a morte de meu irmão, e isso a deixa muito arrasada. Mas desde que pegaram quem cometeu o crime, pegaram o assassino? Bom Deus, como pode ser? Quem poderia tentar persegui-lo? É impossível. Mais fácil seria tentar alcançar os ventos ou barrar um riacho nas montanhas com um graveto. E eu o vi. Estava livre ontem à noite. Não sei do que você está falando, respondeu meu irmão, em tons de espanto. Mas, para nós, a descoberta aumentou a tristeza. De início, ninguém acreditava. E mesmo agora, Elizabeth não está convencida, mesmo com todas as evidências. De fato, quem iria acreditar que Justine Moritz, que era tão amável e estimada por toda a família, poderia, de repente, se tornar capaz de crime tão temeroso, tão pavoroso?
Justine Moritz? Pobre garota, ela está sendo acusada? Mas é uma injustiça? Todos sabem disso, certamente ninguém acredita nisso, não, Ernest? Ninguém acreditava inicialmente, mas surgiram várias circunstâncias que quase nos forçaram a convicção, e o próprio comportamento dela foi tão confuso como que, para acrescentar evidência aos fatos, de uma forma que, temo, não deixa esperança de dúvida. Mas ela vai ser julgada hoje, e você então ouvirá tudo. Ele relatou que, na manhã em que o assassinato do pobre William havia sido descoberto, Justine ficara doente e fora confinada à sua cama por vários dias. Nesse intervalo, uma das empregadas, ao mexer por acaso nos trajes que ela usara na noite do assassinato, descobriu em seu bolso o retrato da minha mãe, que havia sido considerado a tentação do assassino. A empregada mostrou na mesma hora o retrato para outro criado, que, sem dizer uma palavra para qualquer um da família, foi a um magistrado, e com o testemunho deles, Justine foi presa. Ao ser acusada do fato, a pobre garota confirmou a suspeita, em grande medida pelos modos extremamente confusos. Era uma história estranha, mas não abalou minha fé, e respondi com sinceridade. Vocês estão todos enganados. Sei quem é o assassino. Justine, a pobre e boa Justine, é inocente. Naquele instante, meu pai entrou. Vi a infelicidade profundamente impressa em seu semblante. Mas ele se esforçou para me receber de forma animada. E após trocarmos nossos pêsames, teria introduzido algum outro assunto que não nosso desastre, caso o Ernest não tivesse exclamado: Meu bom Deus, pai! Victor diz que sabe quem foi o assassino do pobre William. Nós também, infelizmente, respondeu meu pai. Pois de fato preferia permanecer eternamente ignorante do que de ter descoberto tamanha depravação e ingratidão em quem valorizava tanto. Meu querido pai, você está enganado, Justine é inocente. Se ela for, que Deus proíba que sofra como culpada. Será julgada hoje, e espero inicialmente que seja absolvida. As palavras me acalmaram. Estava firmemente convencido de que Justine era inocente, e que, de fato, ser humano nenhum tinha culpa desse assassinato. Desse modo, não temia que qualquer prova apresentada pudesse ser forte o suficiente para condená-la. Minha história não era do tipo que poderia ser anunciada publicamente. Seu horror espantoso seria visto como loucura pelos populares. Haveria alguém, além de mim, o Criador, capaz de acreditar, a menos que convencido pelos sentidos, na existência do monumento vivo à presunção? Nota de rodapé 36. O viés da presunção foi enfatizado no título da primeira adaptação teatral da história de Mary Shelley, que assistiu à peça, Presumption, or The Fate of Frankenstein, Presunção ou O Destino de Frankenstein, 1823, de Richard Brinsley Peake. Fim da nota de rodapé. Haveria alguém além de mim, o Criador, capaz de acreditar, a menos que convencido pelos sentidos, na existência do monumento vivo à presunção e à ignorância imprudente que lancei ao mundo? Logo Elizabeth se uniu a nós. O tempo havia alterado desde que a contemplara pela última vez. Concedera-lhe uma graça que ultrapassava a beleza de seus anos de criança. Ela exibia a mesma candura e vivacidade, mas aliadas a uma expressão mais cheia de sensibilidade e intelecto. Recebeu-me com grande afeto. Sua chegada, meu querido primo, disse ela, me enche de esperança. Talvez você encontre algum meio de justificar minha pobre e inocente Justine. Ai de mim! Quem está a salvo se ela for condenada por um crime? Confio na sua inocência com a certeza com que confio na minha própria. Nosso infortúnio é duplamente duro. Não apenas perdemos aquele querido garotinho, mas essa pobre menina, a quem amo sinceramente, está prestes a ser levada por um destino ainda pior. Se for condenada, nunca mais conhecerei o prazer. Mas ela não há de ser, estou certa que não. Então poderei ser feliz novamente, mesmo após a triste morte de meu pequeno William. Ela é inocente, minha Elizabeth, disse eu. E isso será provado. Não tema. Deixe seus espíritos se animarem com a garantia da absolvição dela. Que bom e generoso você é. Todos acreditam na culpa dela, e isso me deixa arrasada, pois sei que é impossível. E ver todos os outros levados pelo preconceito, de maneira tão mortal, me deixou desolada e desesperada. Pôs-se a chorar. Querida sobrinha, disse meu pai, seque suas lágrimas. Se ela for inocente como acredita, confie na justiça de nossas leis e em minha diligência para impedir a menor sombra de parcialidade.